Ser o número um. Isso pode parecer incrível, mas se eu te falar que tem pessoas que não servem para ser o número um, não por falta de capacidade, mas sim por falta de aguentar a pressão em suas costas por ser o melhor, e essas pessoas são o apoio para o verdadeiro número um. E caso você realmente acredite em destino, pode acabar te tornando o melhor número 2 do mundo. Todos, eu sei que todos realmente almejam o primeiro lugar, mas apenas chegando lá, você percebe que talvez não sirva para aquilo. E é exatamente essa filosofia do novo personagem de Blue Lock chamado Hugo, onde lá ele diz para o Isagi ir contra o seu destino e aceitar ser o número 2. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a filosofia do segundo lugar. Antes de fato a começarmos a falar sobre Hugo, eu quero falar primeiro sobre o medo de ser o número um. Após a vitória do Japão contra a Nigéria, o Isagi oficialmente se torna o melhor jogador do Blue Lock, que era o que ele tanto almejava desde o início. E logo em seguida, ele vai e se tranca no banheiro, falando consigo mesmo as seguintes frases: Não, não fique satisfeito. Eu sou o número um no Blue Lock. Eu tenho as habilidades para lutar contra o mundo. Todo mundo tá correndo atrás de mim, constantemente melhorando. Rin e eu estamos fortalecendo ao outro como rivais egoístas. Até os sonhos do Mestre Ego dependem de mim. Isso é bom. Não fique satisfeito. É bom, mas ser o número um é extremamente aterrorizante. Não tem como negar que eu virei o núcleo do Blue Lock. E isso é exatamente o que eu queria para virar o melhor do mundo. Mas no menor deslize, se eu cometer um erro e perder, tem uma boa chance do Blue Lock inteiro colapsar comigo. É realmente maluquice. E essa pressão que você sente quando tá no topo de um time, eu nunca senti esse tipo de responsabilidade antes. Rin, Kaiser, Loki, eles estiveram lutando como se esse estresse fosse perfeitamente natural. Eu tenho certeza que o Noah também já superou isso diversas vezes. Então, eu preciso conseguir também. Nesse momento, Isagi sentiu o medo verdadeiro. Ele não está correndo atrás dos outros, os outros estão correndo atrás dele. E isso muda completamente a visão e impressão. O Isagi percebe que virou o centro do Blue Lock. Ele entende que o projeto inteiro agora gira ao redor dele, das escolhas dele e principalmente das vitórias dele. E isso assusta, porque pela primeira vez ele entende o peso que caras como Rin, Kaiser, Loki e Noah carregam o tempo inteiro. Julian Locke, Kaiser e Rin sempre pareciam monstros confiantes, frios e praticamente perfeitos, mas essa fala mostra que provavelmente eles só aprenderam a conviver com essa pressão absurda. Eles já estavam acostumados a ser o alvo, a ser o número um e a carregar essas grandes expectativas. Já o Isagi, ele finalmente sente o que é estar no topo, e o jogador que vai acabar completamente com isso tocando nessa pressão que o Isagi está sentindo é o Hugo. Começa então o segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Japão versus França. E no primeiro minuto de jogo, sim, no primeiro minuto de jogo, na verdade, nos 10 segundos de jogo, a França já faz um gol, com o Hugo dizendo que esse é o destino. E gravem isso, porque o Hugo fala sobre destino repentinamente. E uma disputa de bola, o Isai e o Hugo estão no contra um, onde o Isagi diz que vai arriscar tudo para se tornar o número um. Com essa será a resposta do Hugo. Mas você se encaixa melhor no número 2. Me diga, você acredita no editor perfeito? Editor perfeito. Sim, a Filmora. Salve, salve, rapaziadinha. Se você procura um editor de vídeo que seja simples, fácil, completo e que te permite criar vídeos incríveis, eu te apresento o patrocinador do vídeo de hoje, o Wondershare Filmora, onde você pode usar sua criatividade para criar vídeos incríveis. Se você almeja começar no YouTube e não sabe editar direito, o Filmora é um ótimo editor de vídeo para você iniciante, te possibilitando várias ferramentas que podem facilitar e muito a sua carreira no YouTube. Eu te garanto que você não vai se arrepender de dar uma chance. Eu gosto muito de usar na pós-edição dos meus vídeos, e sempre tem um resultado fenomenal. Se você quiser conhecer o Filmora, eu vou deixar a sua versão totalmente gratuita através do link aí na descrição. Tá, agora o diálogo de verdade foi esse. Mas você se encaixa melhor no número 2. Me diga,
Você acredita no destino? Novamente, a palavra destino aparece para nós. E logo em seguida, Hugo nos explica o que seria o destino na sua visão, onde ele diz que destino é a adequação, onde cada um tem a sua visão de vida adequada, onde só humanos são não naturais. Com essa sendo a teoria do destino inadequado. Para o Hugo, existem duas escolhas. Você aceita sua aptidão em ser completamente adequado ou ser não adequado e contra os seus princípios. Em outras palavras, uma pessoa adequada seguiria seus sonhos e nadará com a correnteza, sendo algo fácil pois ela já nasceu para aquilo. Agora, uma pessoa não adequada é uma pessoa que está contra a correnteza, contra seus ideais e seus princípios. Após o Hugo acabar com o ataque completo do Japão, o Hugo mostra um pouco mais da sua filosofia. Acabou. Sua efetividade acaba aqui. Talento 66%. Ambiente 33%. Sorte 1%. Eu acredito que essas sejam as porcentagens dos componentes necessários para a vitória. Mas o Blue Lock, esse time tem passado por pouco no 1% de sorte que você traz, Yoichi Sagi. No momento que você parar de crescer, o seu time irá colapsar. Esta pressão está te causando ansiedade, fazendo com que suas jogadas sejam fáceis de prever e esmagar. Na verdade, no momento que você sentiu a pressão desse cenário, mostrou que não é adequado para o número 1. Se você estivesse adequado, não iria estar cheio de alegria por estar sendo o centro das atenções do mundo? Essa fala do Hugo é absurda, porque ela funciona como um ataque direto na mentalidade do Isagi. Enquanto o Isagi vê a pressão como algo assustador, o Hugo basicamente diz que se ele realmente nascesse para ser o número 1, ele estaria gostando disso. É quase como se ele estivesse dizendo que o verdadeiro melhor do mundo não sente medo de ser o centro das atenções. Ele ama aquilo. Ele ama ser perseguido, ama carregar tudo nas costas. Ele ama saber que o mundo inteiro depende dele. Quando ele fala sobre talento, ambiente e sorte, ele está diminuindo o Isagi. Ele diz que o Blue Lock não está vencendo só porque o Isagi é um gênio absoluto, mas porque ele teve aquele 1% de sorte que aparece na hora certa. Só que o mais pesado é a parte sobre crescimento. O Hugo entende que o Isagi virou a peça central no Blue Lock inteiro, e por isso, no momento em que ele parar de evoluir, todo o resto começa a cair junto, porque todo mundo gira em volta dele. Então, quando o Isagi sente ansiedade, sente medo e sente principalmente a pressão, o Hugo vê isso como uma fraqueza, porque para ele, alguém realmente feito para o topo não pensaria no "e se eu falhar?", pensaria que finalmente o mundo inteiro estaria olhando para ele. Perfeito. Após entendermos a aptidão na filosofia do Hugo, podemos falar sobre o segundo melhor, onde, continuando aquela conversa, Hugo prossegue dizendo: O Loki, pelo contrário, se encaixa perfeitamente. Ele nasceu com as melhores habilidades físicas do mundo, e com a falta de dúvida de que sim, ele consegue se tornar o melhor atacante do mundo. O seu corpo e mente são completamente adequados a se tornar um número 1 nato, e eu vou ajudá-lo a isso. Vou levar ele para um lugar que ele nunca conseguiria sozinho, e assim vou me tornar o segundo melhor do mundo. Você entende, não é, Yoichi Sagi? Não significa que você está no segundo lugar, e sim que você pode ter uma visão mais ampla e controlar sua organização do segundo lugar mais alto. Você é o que mais entende do número 1, e basicamente são iguais. Siga esse caminho, Yoichi Sagi. Se você abraçar o destino sendo o segundo melhor, o Blue Lock pode se tornar ainda mais forte. Entretanto, se você continuar cobiçando em ser o melhor atacante do mundo, o Blue Lock vai ser aniquilado aqui mesmo. Essa frase tenta destruir por completo o sonho do Isagi. O Hugo basicamente reconhece que o Isagi é especial, mas de uma forma cruel. Ele diz que o Isagi é alguém perfeito para entender o número 1, mas não para ser o número 1. Porque na visão dele, o Julian Locke nasceu pronto, ele tem talento natural, físico absurdo, velocidade monstruosa e uma confiança inabalável. Para o Hugo, o Locke não precisa pensar se merece ser o melhor, ele simplesmente é. Já o Isagi é diferente. Ele não nasceu com o dom para isso, ele não teve nenhum atributo para ser o melhor atacante do mundo. Então, por que tentar? O Hugo está praticamente oferecendo uma rota segura para ele. Numa rota onde ele seria ainda incrível, ainda seria importante, ainda teria impacto, mas nunca pisaria no topo.
E isso vai completamente contra a ideia central do Blue Lock, porque o projeto existe justamente para criar alguém que rejeita qualquer papel secundário, e se o Isagi não aceita esse destino, alguém do Japão aceita essa filosofia. Adequado? Destino? O segundo melhor. Após essas palavras, Karazo consegue roubar a bola. Todos estão centrados no Isagi, porque todo mundo deve dar um passe para ele. Mas de acordo com Karazo, ações precipitadas não podem mudar nada. Imbecil. Agir por impulso não vai funcionar contra esse time. Se nós continuarmos a depender de você, Zag, o Blue Lock vai acabar morrendo aqui. Pense em alguma coisa. Nós precisamos mudar. Pelo bem do Blue Lock, eu vou mudar e me tornar o segundo melhor. Eu preciso parar de pensar em mim mesmo como um atacante. Apague todas essas informações desnecessárias. Eu vou me usar como segundo melhor e então bolar um plano novo. Eu vou nos fazer vencer. Eu estou no controle. Agora, o mais adequado a fazer um gol é um atacante extraordinário. E após o Karazo aceitar ser o segundo melhor, trabalhando a bola, Yuri, um atacante completamente inesperado, marca o gol, com assim empatando contra a França, com o Japão sem depender de Isagi Yoichi. Em certo momento, o Hugo explica sobre seu ego, dizendo que o destino é o ego, fazendo tanto a aptidão quanto a performance de sonhar ser alta. Quanto mais as pessoas entender seu ego, mais ela entende por que nasceram. E é por isso que ele quer descobrir o porquê que ele nasceu, para assim descobrir de fato o verdadeiro ego. Ele nunca quis ser um atacante, ele quer ganhar a Copa do Mundo sendo o segundo melhor, sendo um meio-campista. Yoichi Sagi, você sabe qual é o recorde mundial de vitórias de Copa do Mundo? É 3 vezes. O Pelé, o rei do futebol, é o único que possui esse feito. É por isso que eu vou vencer a Copa do Mundo 4 vezes e me tornar uma das lendas da humanidade. Você ainda odeia a ideia de ser o segundo melhor? E assim, mostrando que tanto o ego quanto a vontade do Hugo é muito maior do que a de Isagi, mesmo com o Hugo sendo o segundo melhor. No fim, essa filosofia do segundo melhor é algo que parece muito racional, parece inteligente e parece algo seguro. Porque realmente, nem todo mundo nasceu como Julian Locke, nem todo mundo nasceu com um físico perfeito, o talento absurdo e a confiança natural de alguém destinado ao topo. Mas aceitar isso é perigoso, porque no instante em que você aceita ser o segundo melhor, você para de correr atrás do impossível. E Blue Lock nunca foi sobre segurança, nunca foi sobre aceitar seu lugar, e nunca muito menos foi de fazer alguém fazer o que parece realmente ser o mais lógico. Sempre foi sobre ego, sobre acreditar que mesmo sem nascer perfeito, você ainda pode alcançar o topo. O Isagi Yoichi sente medo, sente a pressão, sente ansiedade, mas talvez seja exatamente isso que torne ele diferente. Porque enquanto os outros aceitam apoiar alguém maior, ele continua tentando ser essa pessoa maior. E talvez esse seja o verdadeiro significado de querer ser o melhor do mundo. Não é sentir medo, é continuar avançando mesmo sabendo que o peso do topo ainda existe. E talvez isso não sirva só para futebol. Muita gente passa a vida inteira aceitando ser o segundo melhor da própria história. Aceitando sonhos menores, objetivos menores e uma versão menor de si mesmo. Só porque parece mais seguro. Porque tentar ser o melhor dá medo. Dá medo de falhar, medo de decepcionar, medo de carregar a pressão, medo de não conseguir. Mas o problema é que quando você desiste do topo antes mesmo de tentar, você nunca vai descobrir até onde conseguiria chegar. Nem todo mundo vai ser o número 1 do mundo, isso é óbvio, mas todo mundo deveria ter a coragem de correr atrás disso pelo menos uma vez. Porque no fim, pior do que perder tentando, é viver sabendo que você desistiu de algo que realmente queria e realmente conseguiria. Bom, entra no meu servidor do Discord, o link tá na descrição. Se o vídeo parecer que tá incompleto, é porque realmente tá. Afinal, a partida da França e Japão ainda tá em andamento no mangá, e eu fiz conteúdo com o que tinha, que era mais ou menos uns 8 capítulos. Então, perdão se realmente parecer que tá faltando algo. Talvez no futuro eu faça uma parte 2. Bom, muito obrigado ao Poji e ao Sr. Iwatori por darem voz aos personagens. Sério, sem vocês o vídeo não teria metade do impacto que teve. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Eu sou o Peus e agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau!